Bom dia, espero que vocês estejam bem. Vamos trabalhar com o nascimento do Estado essa semana, então vamos conhecer um pouquinho como é que o Estado nasceu, por que ele precisou nascer, né? E aí vamos falar um pouco das cidades, que é a partir dela que surge o Estado, que surge o rei e as necessidades que vão aparecer para que esse rei surja e com ele surja o Estado. Nas cidades, os chefes ganharam cada vez mais prestígio. Eles centralizaram as decisões políticas e administrativas e passaram a governar de seus palácios, tornando-se reis. Então, veja, o rei, ele era o chefe daquela comunidade, só que a comunidade foi crescendo, a população foi aumentando, as casas foram sendo construídas, a cidade foi se tornando populosa, né, com muita gente, e esse chefe precisava organizar as questões políticas e administrativas. E é a partir desse chefe que ele percebe que tem um poder tão grande diante daquela comunidade que ele se torna o rei, onde ele agora vai mandar, ele vai comandar essas pessoas. A autoridade desses reis, que lhes garantiam plenos poderes sobre a população, deu origem ao que chamamos de Estado. Então, o Estado é aquela figura, né, daquela cidade, e quem vai ser o representante desse Estado é o rei, o imperador, né? Na nossa época, agora, o governador, o presidente, o prefeito. Então, são esses que estão no poder político que representam o Estado. Para desempenhar satisfatoriamente suas atribuições, os reis cercaram-se de auxiliares. Então, o que é que ele vai fazer? Sozinho, ele não vai conseguir administrar uma cidade tão populosa, né? Numerosa, com muita gente. Ele precisa de ajuda. Então, ele vai ter seus funcionários de sua confiança. Entre eles, encontramos os sacerdotes, que ficam nos templos e eram responsáveis pela administração dos rituais religiosos, como os sacrifícios, as oferendas aos deuses. Então, esse vai ficar com a parte religiosa. Nós temos os soldados, que impunham as leis e protegiam a cidade de ataques inimigos. Então, nós vamos ter os soldados que vão proteger aquela cidade, né? As terras também daquele lugar. Nós temos os cobradores de impostos, os fiscais do trabalho dos camponeses e os que acompanhavam a execução de obras, entre outros. Então, esse fiscal do trabalho, né, os cobradores de impostos, os fiscais de trabalho, eles, na realidade, os camponeses trabalhavam no campo, na agricultura e na pecuária, mas tinha ali alguém que fiscalizava o seu trabalho, se eles estavam trabalhando, recolhia a colheita, né, para levar para os templos. E quando, né, eles vinham para a cidade para fazer o trabalho que eram calçamento, estrada, templos, palácios, tudo que a cidade precisava era construída pelos camponeses, pelos trabalhadores. E ele fiscalizava também para ver se a obra estava sendo feita. Então você vai ter vários funcionários. E essa diferenciação de funções garantiu que algumas pessoas acumulassem mais riquezas e poder do que outras, o que deu origem a uma hierarquia social. Então surge aí as diferenças de classe. O rei está lá em cima, abaixo dele vem o sacerdote, depois vem os soldados, que são os militares, vem os cobradores, né, de impostos, vem cada funcionário vai ter a sua classe social, até chegar ao camponês. E depois é o escravo que vai surgir nesse período. Então veja que é nesse momento que a cidade cresce, que surge o Estado, também vai surgir as diferenças de classe, onde nós temos ricos e pobres, infelizmente. Né? É a partir daí que surge essa diferença de classes sociais. E que nós temos até hoje o trabalhador, né, que ganha um salário, enquanto tem lá o dono da empresa que ganha bem mais, né? É o rico e o pobre. E surge justamente nesse período que a gente está estudando. Com o processo de centralização política,
as decisões deixaram de ser tomadas pela coletividade, então não é mais aquela comunidade que resolve agora os problemas. Porque antes o que acontecia? Eles se reuniam, viam o que precisava e tentavam resolver. Agora não, existe o Estado, existe o rei que vai ver, né, as dificuldades, os problemas e ele vai tentar resolver. E às vezes não consegue resolver. Mas é ele que vai resolver agora os problemas da comunidade, não mais as pessoas que vivem na comunidade. O Estado assumiu a função de governar as cidades, passando a estabelecer regras e leis e aplicar a justiça. As cidades tornaram-se centro de poder político, locais de onde os governantes coordenavam o trabalho e o funcionamento de toda a comunidade. Então, o rei, ele, na realidade, centralizou o poder nas suas mãos, todos os comandos é a partir dele. Então, ele, na realidade, se tem uma figura muito importante nessa questão, né, de comandar a cidade. E as pessoas deram o poder a uma pessoa só. Então, todas aquelas pessoas vão ser comandadas por um só. É ele que vai decidir tudo o que vai acontecer na cidade. Então, nós temos aí o nascimento do Estado. O rei, ele representa o Estado. Nós temos um formulário para que vocês respondam, né? Então, leia o texto, respondam à atividade, coloquem o nome completo, a série de vocês, responda com cuidado, sem pressa de responder. Você tem o tempo para responder, não precisa pressa. Leia as questões, respondam as questões abertas direitinho, peguem as respostas corretas, assinale, né, as que estão marcadas para você só clicar nela. Tenha todo um cuidado. É uma atividade que no final ela vai ser atribuída uma nota e vai, né, ajudar você quando a gente soma a prova e as atividades que você fez. E a sua presença também. Então, esteja sempre fazendo as atividades, colocando o seu nome, né, correto. Até a próxima semana. Tchau, tchau.